Vamos ficar de pé. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, essa palavra você pode trocar por amor. Aqui no rodapé já está observado, o amor. Então podemos ler amor no lugar de caridade. A caridade dá uma impressão que é fazer esmolas, mas não é isso. Dar esmolas. Eu aprendi que essa palavra vem do grego, cari, que traduzido quer dizer amor. Amor. E não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, a primeira, segunda, terceira puxada e tudo, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Deus, estamos lendo e falando sobre coisas que são impossíveis para o homem, mas são possíveis para o Senhor. E que grande coisa maravilhosa é sabermos que estas coisas impossíveis são para nós. Procede do Senhor toda boa dádiva, todo dom perfeito, que vem do alto. Nós apenas temos de crer e esperarmos no Senhor. Enquanto isso, nós temos que lutar contra as hostes malignas, as ciladas malignas, nos lugares celestiais. Mas para vencer o que é impossível, o Senhor tem nos dado a armadura do Senhor. Isso com o perdão dos nossos pecados, a cura das nossas doenças. O Senhor purifica o nosso coração e nos dá espírito retos, os quais o Senhor não despreza. Aleluia! E a alegria da tua salvação. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, te pedimos aceitar a nossa gratidão
por estarmos aqui, juntos, com tanta gente espalhada por este mundo afora. Irmãos, 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 em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. A mensagem, a estatura de um varão perfeito, é sem dúvida alguma a revelação deste amor. Aonde e como chegar neste amor, que é o amor que Paulo se refere na escritura que acabamos de ler. 1 Coríntios, capítulo 13. Para chegar lá, começa com uma fé, a fé específica. É um fundamento indispensável e que ninguém deve jamais pensar em construir sem esse fundamento, que é a fé. A fé genuína na mensagem, na palavra de Deus. Então, a própria construção, os construtores sabem melhor disto. Ela própria vai pedindo, requerendo o próximo estágio. Uma vez pronta a fundação, os alicerces, então ele sabe, o construtor sabe, qual é o próximo passo. Ele busca a virtude. A virtude, que por sua vez quer dizer força, poder. Interessante que cada degrau deste é uma virtude. Essa fé, que é a base, é, sem dúvida, força e poder. Mas vem o degrau de uma forma específica, que é a virtude. E logo então, aquilo pede, a própria construção pede o terceiro elemento, que é o conhecimento, a ciência de Deus. Se parar por aí, fica uma construção inacabada. E aquele degrau, então, vai pedir o próximo. Depois do conhecimento, logo se pensa na temperança. E logo em seguida, uma coisa reclamando a outra. Vem a paciência. Elas são irmãs gêmeas, temperança com paciência. E daí tem o amor fraternal. Ora, Deus sabe melhor. Ele mostra nessa mensagem que a pedra de coroa é Cristo, que é este amor de 1 Coríntios 13. E ele diz aqui, na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, 286 em diante: estas coisas são verdade.
Não deixem escapar isso. Filhos, prossigam na verdade. Recordem, mostrem em sua fé virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Meu desejo é que estudem esta pirâmide. Meu desejo é que estudem esta pirâmide. Nós estamos envolvidos com muitos assuntos, muito companheirismo. Mesmo depois dos cultos, a coisa que tem direito é livre-arbítrio. Fazer um companheirismo, estar rindo um para o outro, conversando, mas quase que não se toca em assuntos que estão relacionados com a vida cristã, mais diretamente relacionados. Isso significa estar perdendo terreno, perdendo espaço, perdendo tempo. Paulo recomenda remir o tempo. É necessário que você tenha sempre, o profeta recomenda, momentos a sós. O momento a sós significa muito para a pessoa, para o cristão. Ele vai ali e recebe uma direção, até mesmo, é claro, sobre passos, terrenos materiais. É a sós que você ouve a voz de Deus. Porque ele gosta, ele ama falar, conversar com seus filhos, de uma forma privada, particular, pessoal. Ele ama isto. Então eu desejo que vocês estudem esta pirâmide. Não vão sair com tonterias sobre isto. Se vocês querem chegar à terceira etapa, tem que ser através dessa escada. É uma contradição estar pregando terceira etapa sem fé, sem virtude, sem conhecimento, sem temperança, sem paciência, sem piedade, sem amor fraternal. Por isso Paulo disse, ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, por isso eu desejo que estudem esta pirâmide. Ela está um pouco esquecida.
Faça um inventário sobre temperamento. Temperamento que veio no sangue. Temperamento do qual a pessoa não tem culpa, nasceu. É hereditário. É de pai para filho, é de mãe para filho. Veja, 2 Pedro capítulo 1, Pedro fala isso. Se livrando, se escapando das tradições herdadas dos pais, das maneiras de viver. Isso é tremendo, né? Seria bom tomar essa pirâmide e compará-la com as Escrituras e logo colocá-las por obra em sua vida. Seria bom estudar esta pirâmide, seria bom compará-la com as Escrituras e logo colocá-las por obra em sua vida. Não vá unicamente estudar, mas ponha em obra. Às vezes, estuda pouco, mas o que estuda põe em prática. E às vezes estuda demais e não põe nada em prática. Aí ele disse, então é melhor ter apenas um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha que seja de qualidade. Quando Elias multiplicou o azeite da viúva, sua farinha, ele não trouxe azeite lá de fora, mas puro. Ele não trouxe uma farinha mais especial, ele multiplicou o que ela tinha, porque ela tinha coisa de boa qualidade. O que tem é de boa qualidade. Pedro disse para aquele coxo, aquele paralítico, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho é de boa qualidade. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, anda, levanta-te e anda. E aquilo aconteceu instantaneamente. Eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho é legítimo. Ora, tome sinceramente para si mesmo. Não fique cobrando fé dos outros, virtude dos outros, temperança dos outros, conhecimento dos outros, paciência dos outros. A coisa mais triste que existe é uma pessoa que vive constantemente testando a temperança e a paciência dos outros. Na química, a reação mostra a natureza do produto. E ele tem que sofrer realmente um atrito, um choque, para mostrar a sua natureza. Mas quer você ser essa prova, esse teste? A mulher quer ser esse teste constante para o seu marido?
vivendo assim sob a temperança dele, da paciência dele, da piedade dele. O marido tem que constantemente provar a paciência daquela mulher, a ponto de até de abusar da paciência dela, da temperança, da piedade que ela tem, do amor fraternal que ela tem. E aí você leva para filhos e pais, vai chegar lá no trabalho, no dia a dia, a vida toda. Ai, meu Deus, é tão difícil você ser um teste para os outros. Eu sou um elemento que vivo testando a temperança, a paciência de meus pais. Você fica satisfeito com isso? Meditem nisto. Agora, nós falamos sobre coisas impossíveis para os homens. Isso é impossível para mim. Ai de mim, se não fosse a vossa paciência, a paciência desses administradores, desses cantores, desses tocadores, desses diáconos, desses colegas. Aí você envolve toda a família, irmãos. O intransigente motorista está exigindo a sua paciência, sua temperança, a sua educação. Você sabe que todas as vezes, no incidente, você tem a oportunidade de mostrar a qualidade de sua educação. E a educação não quer dizer letra, não quer dizer estudar. É muita gente no mundo que se forma, vai lá aos píncaros da ciência e não tem um mínimo de educação. Tome sinceramente para si próprio. Deixa de dizer isso é para fulano, é para o ciclano. É para o irmão fulano, é para a irmã fulano. Não, deixe isto. Tome para si mesmo. Não diga, foi maravilhoso ler sobre isto. Que grande pregação, que grande pregador. Ai, eu gosto de ouvir aquele pregador. Se ele não estiver aí, sabe de uma coisa? Eu vou ficar na internet. Eu não venho na igreja. Não, não vai dizer isso. Foi maravilhoso. Você já pensou? Os hinos que são cantados aqui em dinâmica na nossa vida, e a gente se exalta, eleva a alma, o espírito, e gosta tanto, é tão bom ouvir, principalmente se for de ranchão. Eu fiz assim com a mão para a irmã Raquel, para a turma ali, mas pode deixar, o seu está vindo aí, viu? É muito bom ser família, é muito bom ser família. Família de Deus.
também foi maravilhoso. Porém, ouvir e receber são duas coisas diferentes. Ouvir e receber são duas coisas completamente diferentes. Nós não podemos nos prender nessas pepitas aqui. Temos que seguir adiante. Há 7 requisitos para alcançar a estatura de Deus. Pretensão? Pretensão? Alcançar a estatura de Deus? Pode deixar, alguém vai te amansar. Se o pai não pode amansar, a mãe não pode amansar. Alguma coisa, alguém vai te amansar. Você vai ouvir, menina, algum dia você vai ter que ouvir calada. Algum dia, menino, você vai ter que ouvir calado. Seu pai não pode falar, sua mãe não pode falar, ninguém pode falar. Mas uma hora você vai ter que ouvir. Essa é a realidade da vida. Há 7 requisitos para alcançar a estatura de Deus. Estatura de Deus. Bom, eu disse, essa é uma proposta para sair para uma vida muito poderosa. Tempo completo, conforto e tudo. Meu Deus, não falta nada. Alcançar a estatura de Deus. Quando eu olho para mim mesmo, as 7 eras da igreja pelas quais Deus tem trazido a igreja para obter estes requisitos. E Deus usou 7 mensageiros para esta obra, e cada um deles trazendo uma virtude desta, em especial, fundamental. Irmãos, não é sermão. A verdade é conclusão. Não é apenas uma dedução. Ali tem 7, 7 e 7. O 7 é o número de Deus, significando uma obra completa. E o 3, o número perfeito de Deus. Então tem gente que acha que a terceira etapa apagou a primeira e a segunda. Não. Irmão Brana morreu orando pelo povo. Partiu orando pelas pessoas, exercendo todas as etapas. Aleluia. O 3, o número perfeito de Deus. Então aqui temos 3 e 7. 3 vezes o 7. Matematicamente, espiritualmente, pela palavra, pelo testemunho do Espírito Santo, tudo junto está completo. Tem que se acrescentar estas coisas à nossa fé,
para que assim possamos chegar à estatura completa de Cristo, estando unidos, juntos, por amor celestial. O temor de Deus, que é a piedade, e reverência profunda e respeito em nossos corações, um para com o outro. E às vezes chegamos a ceder em brincadeiras. Eu chego a exceder em brincadeiras, que pode ferir isto. Muito embora a gente não pode misturar uma coisa com a outra. Devemos praticar o amor fraternal com os irmãos e irmãs, não tendo nenhuma descortesia, falta de educação, maltratamento, nenhuma outra coisa mais que o viver puro por meio do Espírito Santo. Vivamos juntos em paz como cristãos. Caminhemos com fé. Deixe a virtude de Deus, deixe que a virtude de Deus o encha. Deixe que a ciência de Deus governe quando for uma questão de bem ou mal. Quando o diabo lhe apresenta algo que não é exatamente segundo a Bíblia, aparte-se disso. Imagino que os apóstolos não se portavam como nós. Possivelmente eram homens de poucas palavras, até que chegavam ao púlpito, então entravam, falavam o que correspondia e se iam. Sim, senhor, eles tinham poder, tinham virtude, eles não tinham questão com os homens, eles não estavam em demandas, em porfias, sabiam onde estavam. Eles sabiam em quem criam. Quem sabe em quem tem crido, não vive questionando, discutindo, justificando, se defendendo. Muito menos acusando. Um pequeno sinal era tudo que Deus necessitava. Como disse outra noite, um pequeno sinal era tudo que Deus necessitava fazer e logo nada podia impedir. Vá, não vai mais, vai. Eles não duvidavam, nem estudavam as alternativas, nem se frustravam e nem se enchiam de palpites, de vozes, de opiniões gerais. Ele disse: eu dei ouvido à minha sogra, minha primeira sogra, e aquilo resultou que eu perdi a sua própria filha, a minha esposa Hope. Perdi a minha primeira filha, Rose. Muitas vezes diz: se eu tivesse dado ouvido. Outra hora diz: por que eu dei ouvido? Por quê? Porque há pessoas fora do Espírito que acham serem donas de todas as orientações para os outros. Elas não vivem no Espírito.
Aí ele disse: então Adão ouviu a voz de Eva, e aquilo foi tudo. Decretou, determinou tudo. Mas em compensação, Abraão ouviu a voz de Sara. É maravilhosa a coisa, não é? Eles não estudavam as alternativas, nem se frustravam como fazemos nós, quando se devemos fazer isto ou aquilo, e vivem de aventuras. Hoje é vendendo picolé, amanhã é algodão doce, depois é batatinha. Não criticando, claro, isso é uma expressão. Eles de todos os modos o faziam. Um pequeno sinal de Deus, isso era a resposta. Não casava de jeito nenhum. Ainda que a fitinha roxa estivesse no coração. Como podiam saber que era um sinal de Deus? Porque já tinham todas estas virtudes, todos esses requisitos. O primeiro sinal de Deus concordou exatamente com cada uma destas coisas e com sua palavra. E então sabiam que era a palavra de Deus e se iam. Muitas vezes morriam. Não tinham que se preocupar de alguma maneira. Quando Deus falou, eles estavam em caminho. Não questionavam, não perguntavam. Deus nos fala. Então dizemos: bom, faremos um esforço para ver se podemos viver esta vida. De repente alguém lhe estorva ou lhe fala mal, então isso é o diabo. Você deveria saber que é. Se você houvesse experimentado a luta que tive com o diabo esta manhã, ele querendo proibir-me o passo para vir aqui pregar. Pregador, eu sei o que ele passou. Deveria experimentar isso alguma vez. Eu tenho que lutar cada vez que faço menção de um culto. E se vou orar por algum enfermo, alguém morrendo que não é salvo, haverá 30 chamadas dentro de 10 minutos, se for possível. Irmão Brana, você tem que fazer isso aqui. Porém, há uma alma na balança ali. E os terceiros não querem saber. Eles não estão no sacerdócio. Acabou. Não chegamos nem na metade. Meu Deus, ainda tem a mensagem amor. Não dá. Acabou. E que significa isto? Acrescentando a sua virtude. Vê você? Deixe as coisas em paz. Deus sabe como fazer as coisas e como trazê-las a cumprimento.
será que tem coragem de cruzar os braços e dizer: eu vou deixar isso por conta de Deus? Deixa a menina ir, Meda. Vamos encomendá-la ao Senhor. Deixe que digam o que queiram, não lhe importa nada, siga adiante. Se é Deus, não tem que o temer, não tem que duvidar, não tem que oscilar, não tem que perguntar: é Deus ou não é? Deus não falha, Deus sabe melhor. Billy, Deus sabe melhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, isso te cura, isso te revela, isso te dá paz. Vá dormir em paz. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Amém.